Olá, meu nome é Geoá e você está no meu acervo de videoaulas. Aqui neste vídeo você vai assistir uma videoaula de matemática falando a respeito de noções de lógica. Eu espero que você goste. Agora, nós vamos começar a trabalhar com validade de argumentos. Nós vamos trabalhar com como é que a gente define se um argumento é válido ou se ele é inválido. Então, para começarmos, a primeira coisa que vocês precisam saber é a definição de argumento. Vocês já sabem qual é a definição, então vou repetir. É uma proposição P1, P2, P3 e segue até uma proposição Pn. É uma quantidade de premissas, proposições que vão ser as premissas, que vão acabar resultando em uma proposição final que a gente chama de conclusão. Isso que é um argumento. E como é que eu garanto que este argumento ele é válido? Isso só vai ser válido quando a proposição P1 e a proposição P2 e a proposição P3 e vai continuar assim até a proposição Pn. Então, conclusão, for tautologia. O que eu quero dizer com isso? Eu preciso me certificar que isso aqui é uma tautologia. Como é que eu garanto que isso aqui seja uma tautologia? Para mim garantir que isso aqui é uma tautologia, eu preciso me certificar que existe pelo menos uma linha argumentativa onde todas as minhas premissas elas são de fato verdadeiras, chegando em uma conclusão que ela é verdadeira. Eu só preciso comprovar isso, que existe pelo menos uma linha argumentativa onde minhas premissas verdadeiras vão chegar em uma conclusão que é de fato verdadeira. Eu preciso ter essa linha. Agora, nós vamos trabalhar também com argumentos inválidos. Então eu vou ensinar vocês a descobrir o que é um argumento inválido, porque argumento inválido mexe com esse significado aqui. E para explicar o que é um argumento inválido, eu preciso primeiro explicar o válido. Então, vamos lidar com o argumento válido para vocês entenderem o que é. Na prática, tem aqui meu argumento P, então Q, negação de P, então negação de Q. Está aqui meu argumento. Como é que eu provo a validade desse argumento? Eu provo da seguinte maneira, eu monto uma tabela verdade, de modo que eu tenha as premissas e a minha conclusão. Então, tabela verdade das premissas, eu tenho que ter isso, tenho que ter isso e tenho que ter isso para analisar. Então vamos lá. Para montar minha tabela verdade, eu preciso de uma proposição P e Q, que são os termos mais simples. P e Q. Eu tenho a negação de P, eu tenho a negação de Q, e eu tenho P, então Q. Tá aqui minha tabela verdade. Agora que eu tenho isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso estudar minha tabela verdade. Então vamos lá. Ambas podem ser verdadeiras, P e Q pode ser verdadeiro. A primeira pode ser verdadeira, a segunda falsa. A segunda pode ser falsa. A primeira pode ser falsa, a segunda verdadeira. E as duas podem ser ambas falsas. Como é que ficam as negações? As negações vai ficar da seguinte maneira. Negação de P, falso. Negação de verdadeiro é falso. Negação de falso é verdadeiro. Negação de falso é verdadeiro. Negação de quê? Negação de verdadeiro é falso. Negação de falso é verdadeiro. Negação de verdadeiro é falso. E negação de falso é verdadeiro. Como é que fica P então que? Verdadeiro chegando em verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro chegando em falso é falso. Falso chegando em verdadeiro, verdadeiro. E falso chegando em falso, verdadeiro. Tudo isso aqui a gente já estudou. Por isso que é importante que você já tenha memorizado cada uma dessas tabelas verdades e já tenha trabalhado e assistido as videoaulas anteriores para entender isso aqui. Então tá. Observe que eu marquei a tabela, a lógica das premissas e da conclusão de uma cor diferente. Justamente para vocês entenderem que o que nos interessa é só essas premissas. Então vamos à definição de argumento válido. P1, P2, P3, Pn, então conclusão tem que ser uma tautologia. Eu tenho que ter uma linha em que
todas as minhas premissas são verdadeiras e a conclusão seja verdadeira. Aí eu tenho uma tautologia. E eu tenho isso aqui? Tenho. Olha aqui, ó. Negação de P, verdadeiro. P e Q, verdadeiro. Conclusão verdadeira, então tá aqui, ó. A prova. Só pela existência. Eu tenho uma linha que é verdadeiro. As minhas duas premissas, P, então Q e negação de P, é verdadeiro. Minha conclusão, ela é verdadeira, então este argumento aqui é um argumento válido. E está provado que esse argumento é válido. Então está aqui. Eu tenho uma linha em que raciocínio em que minhas premissas são todas verdadeiras e a conclusão ela é de fato verdadeira. Agora vamos trabalhar com o argumento inválido. O argumento que é considerado inválido. Vamos para esse aqui. Observe que eu tenho, vou fazer com outra cor. P, Q e V. P, Q e V. Tem a negação de V. Tenho P e Q. P e Q. Tenho negação de V, P e Q. Tenho P ou Q. E tenho P ou Q ou V. Tá aqui. Como é que fica todas as possibilidades de iniciais? Vamos lá. As três podem ser verdadeiras. As duas primeiras verdadeiras e a terceira falsa. A primeira verdadeira, a segunda falsa e a terceira verdadeira. Verdadeiro, falso, falso. Primeira falsa e as duas verdadeiras. Primeira falsa, verdadeiro e falso. Falso, falso, verdadeiro. E falso, falso, falso. São todas as possibilidades. Tem que ter 8 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sumiu, tem 8, tá certo. Ok. Como é que fica a negação de V? Negação de V é uma premissa. É uma premissa. É um argumento premissa, é uma proposição premissa. Então eu vou botar de outra cor, vou botar de vermelho para vocês verem. Negação do verdadeiro vai ficar falso, negação de falso, verdadeiro, negação de verdadeiro, falso, negação de falso, verdadeiro, negação de verdadeiro, falso, negação de falso, verdadeiro, negação de verdadeiro, falso, negação de falso, verdadeiro. Então, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Ok. Como é que fica a minha P e Q? P e Q é a minha conclusão. Isso aqui é conclusão. Então vamos lá. P e Q, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Aqui embaixo falso, aqui embaixo falso e aqui falso. P e Q só vai ser verdadeiro se as duas forem verdadeiras. Então é só aqui e aqui e no resto tudo é falso. Então tá. 2 verdadeiros e 6 falsos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Vamos analisar P ou Q. P ou Q. P ou Q, verdadeiro, 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 falso e falso. P ou Q e V. Verdadeiro, aqui verdadeiro, 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 verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro e falso ou falso. Aí vamos ter um falso. Então tá. Agora acontece só do seguinte. O que acontece aqui? Quais são as que me interessam? Essa que é a conclusão, negação de V. P e Q. Aqui eu vou vou fazer de outra cor. Verdadeiro, 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 falso, falso, que era para ser azul. E essa aqui, que é premissa. Então vamos analisar.
Vamos analisar agora essa tabela verdade. Muito bem. Está aqui montada a minha tabela verdade, agora é analisar. Primeira coisa, minhas premissas têm que ser verdadeiras. Quais são minhas premissas? Isso aqui e isso aqui. Quais são as linhas em que minhas duas premissas são verdadeiras? Essa aqui, negação de V e essa aqui são verdadeiras. Temos essa aqui. Temos essa linha aqui, que as minhas premissas são verdadeiras. Temos verdadeiro ou verdadeiro. Temos essa linha aqui. Temos negação de verdadeiro. E só temos essas três linhas. Só que eu quero que vocês observem o seguinte. Minha premissa, negação de verdadeiro, verdadeiro, ok. P ou Q ou V, verdadeiro, ok. E P e Q? P e Q deu verdadeiro, aqui, ok. Temos uma premissa verdadeira, conclusão verdadeira, até aqui tudo bem, ok. Agora vamos analisar aqui, nós temos uma premissa verdadeira e uma conclusão falsa, ou seja, aqui deu problema. E aqui temos uma premissa verdadeira e uma conclusão falsa, aqui também deu outro problema. Ou seja, para este argumento aqui ser válido, eu precisaria que todos os casos disso aqui fossem uma tautologia. Observe que nós não temos uma tautologia aqui, nós temos um caso em que isso aqui é verdadeiro, um caso que esse argumento é válido e dois casos que isso aqui é inválido. Isso aqui não é uma tautologia. Então, só pelo fato de existirem condições em que este argumento deixa de ser uma tautologia, já prova que isso aqui é inválido. Então, este argumento ele é inválido e esse aqui ele é válido. Então, para o argumento ser válido, minhas premissas elas têm que ser verdadeiras, chegando em uma conclusão verdadeira, e isso tem que ser de modo que o meu argumento seja de fato, essa proposição aqui seja de fato uma tautologia, ou seja, em todos os casos em que minhas premissas forem verdadeiras, minha conclusão tem que ser verdadeira. Aqui já não. Aqui, em todos os casos em que minhas premissas foram verdadeiras, houveram conclusões que foram falsas. Por isso que este argumento não é válido, ele é um argumento inválido. Eu espero ter deixado bem claro como é que funciona essa questão de argumentos. Nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo argumentos para vocês fixarem. E agora nós vamos começar a desenvolver Vamos resolver alguns exercícios, provar algumas propriedades e desenvolver algumas estratégias de demonstração. Então, vamos lá. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça de dar o seu like, ativar as notificações para quando chegar um novo vídeo e, é claro, não esqueça de compartilhar com seus amigos. Se você tem críticas, sugestões ou algo do tipo, não se esqueça de comentar aí embaixo. Bom, é isso. Até a próxima!